Olá, muito obrigada por estarem aqui. Agora sim, oficialmente. Agora sim, oficialmente. Muito obrigada, Thiago, por Nada, aceitar esse convite. o pessoal tava entrando já para quando a gente tava fazendo o teste, mas legal. Vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrar aí e a gente já começa a bater papo. Exato, exato, exato. Né? É sempre bom a gente entrar um pouquinho antes para dar tempo para o pessoal chegar, mas vamos lá, já são 8h30 de qualquer forma, né? Vamos começar. O pessoal já está É, aí. Ah, que exato, muito. legal. Tô vendo bastante gente, os amigos, a Andréia, que era minha chefe, a primeira chefe da Pfizer, minhas primas, sogra, todo mundo aí. Que legal. Beleza, audiência, que beleza, que ótimo, Esposa, que ótimo. não pode deixar de falar da minha esposa, que senão ela desce a escada aqui com a vassoura e ó. Mas eu gostei da sua chamada, Thiago. Arruma pipoca aí, gente. Arruma pipoca aí, porque a história é longa. O papo vai longe. Até meu primo, que ele faz cover do Elvis Presley, eu falei assim, ó, pede pro Elvis Presley passar lá daquele alô, né? Ele mandou ali e tudo, é isso aí. Olha que legal. Vamos lá. Ontem entrou uma nova ação aí do Instagram. Eu acho que nós vamos ter possibilidade de adicionar outras pessoas. Então, nessa situação, o Elvis ia ser maravilhoso. É uma mesa redonda, né? Oh, Ó, vai o ser pai muito bom. também, ó, todo mundo. Que legal, que ótimo. É porque agora tem Instagram Rooms. Ah, é E verdade. eu acho que você vai poder convidar muita gente. Eu não testei ainda, mas Eu também não tenho vamos lá. tempo. Vamos lá, Thiago. Apesar que a gente tem um monte de coisa para falar, mas hoje na verdade, eu quero que você conte um pouco para a gente. Onde você nasceu, Thiago? Bom, eu sou de São Paulo, capital, né? Vivi por 28 anos em São Paulo, né? Vivendo aquela vida bem tranquila, né? Bem serena de São Paulo, o ar bem gostoso de respirar, tudo, né? E 28 anos que eu mudei de São Paulo para cá, para essa região onde que eu vivo hoje mesmo, aqui da Pensilvânia. Onde você mora na Pensilvânia exatamente? A cidade chama Easton. Nós estamos bem na fronteira, dá 5 minutos aqui da minha casa, fronteira com New Jersey. Então, de New York, da minha casa, dá em torno de uma horinha de viagem. Eu falo assim porque Pensilvânia é outro estado muito grande, né? Um dos Muito maiores, né? grande, um dos É. maiores também. E nós temos amigos que moram em York Ok. e são quase 7 horas daqui para lá. Pittsburgh era longe pra caramba daqui, tá? É Exatamente 6 muito horas. grande, é muito grande. Então você nasceu em São Paulo, cresceu em São Paulo, você estudou em São Paulo, fez É, tudo. a minha escolaridade toda em São Paulo. ah, Fiz administração de empresas na Unib, ali na Aham. Zona Sul de São Paulo. Fiz a MBA em gestão de vendas e marketing na FGV. Né? Comecei a trabalhar cedo, sempre buscando coisa para ajudar meu pai, minha mãe, que se divorciaram muito cedo, então, mas mesmo assim eu precisei sempre ajudar. E Uhum. sempre estive no mercado aí à busca de novidades, né? Tanto é que meu nome é Thiago Novo, então. Tem que honrar o nome. Tem que honrar o Exatamente. nome. Tem que honrar o nome. Como diz o meu marido, tem que ser eu mesmo. Exatamente. Mas você fez mais que uma formação, Thiago, na faculdade? Não, não, sou administrador e a formação, depois um MBA, né, especialização em vendas e marketing, que é a área onde que eu mais, assim, gosto, onde que eu me realizo mesmo, sabe? Eu até posso fazer operacional, tudo, tanto é que quando eu entrei na Pfizer, né, primeira multinacional que eu trabalhei, eu tinha 18 anos quando eu entrei. E eu fui Parabéns. para o RH, tudo. Para mim, foi na área de treinamento e desenvolvimento, que foi bem legal, porque a área de treinamento é completamente diferente. Por mais que eu fazia o serviço operacional, mas é uma área totalmente. Não tem. Toda vez é coisa diferente, cursos, né? Que eu participava de desenvolvimento de pessoas. E isso me trouxe uma bagagem muito grande, assim, foi bem legal, assim, a oportunidade que eu tive. Só que mesmo lá, depois de eu estava com 1 ano e 2, 3 meses como estagiário. Eu vi uma oportunidade de ir para a área de vendas, que eu percebi que ali era
né, onde que eu queria. Tanto é que a Andréa Pirani, que até está comentando agora, né, para que eu pudesse desenvolver e realmente conseguir ir para vendas. Então, ela fez um trabalho todo elaborado para que eu tivesse a capacidade, quando chegasse o momento, para que eu pudesse ir para vendas. Então, foi um aprendizado muito grande que eu tive dentro da Pfizer. Eu posso dizer hoje que, assim, tudo que eu tenho é por causa dessa empresa, tanto na parte de estudo, ele foi uma escola assim que nossa, eu não tenho nem o que falar, eu amo aquela empresa. Imagino, e você foi muito de sorte entrar numa empresa tão grande, tão sólida, tão... O quê? A Pfizer tem mais de 100 anos no mercado? Sim, e por muitos anos é a farmacêutica maior do mundo, né? Então, assim, realmente, eu diria, né, que até era engraçado, né? Minha avó, você comentou sobre sorte, né? Minha avó comentava, o Thiago tem sempre sorte, ele trabalha, o lugar é bom, o Thiago não sei o quê, mas o cartaz para temos vaga estava lá na faculdade para todo mundo. Exato. Eu não tive sorte, eu vi aquele cartaz, eu fui atrás, eu sabia o que que era e eu corri e consegui entrar, né? Então, assim, aí eu, nossa, trabalhava tanto, enquanto estava todo mundo indo passear, todo mundo indo fazer coisa, eu estava estudando. Eu estava dentro do quarto lá estudando, chegava tarde. Então, eu estava lá, eu chegava tarde das baladas com os primos, tudo mais, e continuava estudando o máximo que eu podia. Então, assim, eu conseguia compartilhar bastante, mas eu tive que. Foi muito trabalho, não foi sorte, não. Para ter a sua sorte. Você teve sorte. Sorte. Eu tenho muita sorte. São muitas horas de estudo. E aí você ficou na área de vendas na Pfizer por algum tempo, alguns anos? Sim. A Pfizer eu fiquei de 2003 a 2011, né? É o meu tempo total. Então foram quase 9 anos de Pfizer. Eu saí porque eu precisava aprender inglês. Não adianta, eu não falava inglês, fazia curso, não aprendia. E na época, hoje ex-mulher, né, mas ela teve a oportunidade de ser transferida. Eu falei, vamos embora e vamos tentar, eu preciso aprender o inglês. E eu sabia que eu não conseguiria de outra forma. Então foi realmente a única alternativa. E você basicamente veio com ela, porque ela foi transferida, você veio não conseguiu trabalhar aqui nos Estados Unidos na Então, Pfizer. Você não conseguiu a transferência. O que acontece? Não consegui, eu tive que pedir demissão, eu queria, mas assim, meu problema era o inglês, como que eu ia pedir transferência se eu não falasse nada do idioma, entendeu? Eu saía na rua, treinado, eu vou falar hello, alguma coisa. Aí eu chegava, o cara olhava para mim e falava hi, pronto, acabou comigo, né? Eu já não sabia mais o que fazer. Aí eu ficava preocupado, como que vai me contratar? Mas eu vim para cá muito esperançoso. Eu tinha um plano, assim, 6 meses eu vou estar voando no inglês, vou voltar para a Pfizer, vou ficar na Pfizer aqui, trabalhar, vou voltar para o Brasil como diretor de não sei o quê. Esse era meu plano. Tá? 6 meses depois, estava eu em casa, não fazendo nada, jogando videogame, andando passeando com os cachorros. E eu não conseguia, era difícil. Não aprendi inglês, não estava com uma dificuldade enorme, adaptação, frio, aquele negócio todo. Então, o começo, né, eu acho que os 2 primeiros anos foram muito difíceis, assim, até eu me arrumar, tudo. E foi quando eu tive a oportunidade, né? Eu fui um dia comer numa churrascaria brasileira, que hoje eu sou um dos sócios, e eu fui comer nessa churrascaria, e nós batemos um papo ali e tudo, e aí hoje meu sócio falou assim, não, um dos churrasqueiros está indo embora para o Brasil. Aí só escutando, né? Eu falei, eu estou em casa aqui, eu preciso fazer alguma coisa, né? Aí ele... batendo. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou falar com ele. No outro dia eu liguei para ele e falei assim, você falou que está indo embora, tudo, você não tem uma vaga. Ele fala, você fala inglês? Eu falei, não falo nada. O que você faz? Olha, se eu te falar o que eu faço, você não vai entender nada. Então, eu faço qualquer coisa. O que você quer que eu faça? Você pode passar carne? Posso. Não estou fazendo nada, vou passar carne. A minha cidade, onde eu morava até a churrascaria, de carro dá 20 minutos. Só que eu tinha um carro, ela tinha que trabalhar longe, eu pegava o ônibus, eu ficava 4 horas no ônibus
para vir de uma cidadezinha, porque é perto da outra, mas aqui não tem ônibus. Então eu ficava 4 horas, tinha que ser 4 horas antes para chegar no horário. Então, assim, e fazia e não tinha problema, sabe? Ia embora, fazia as coisas e trabalhei lá por bastante tempo. Arrumei um trabalho em New York, lá que foi péssimo, assim, era uma coisa lá que, nossa. Mas tentei, aí voltei para churrascaria. E aí começou a minha saga, né? Eu comecei a ver coisas que eu precisava fazer, eu precisava criar, eu precisava empreender. Eu falei assim, eu não vou conseguir trabalho. Eu não vou conseguir trabalho. Tá difícil, porque meu idioma não falava nada. E aí foi, mas assim, na churrascaria onde eu comecei a aprender, sabe, o inglês mesmo. Trabalhando. Mão na massa. Né? Exatamente. Depois você chegou a ir para escolas de inglês, ou você foi aprendendo a falar e a coisa foi rolando, ou você chegou a um ponto que você falou, bom, agora eu tenho que ir para uma escola de inglês. Então, é o seguinte, eu não aprendi nada na escola. Nada, não conseguia, não entrava na mente. Eu falei, não, tem que ir. Aí eu começava assim, eu treinava no restaurante. Então, se eu chegasse para falar sobre uma picanha, o que eu vou falar sobre uma picanha para uma pessoa que eu vou cortar uma picanha? Eu comecei a treinar aquilo e aí eu falava sobre a picanha. E aí aí começou. Aí eu falei, não, agora eu vou aprender outra coisa. Agora eu vou aprender sobre, sei lá, o lugar que eu mais gosto de viajar aqui. O lugar que eu mais gosto de... E aí eu comecei a treinar. E aí, daí para frente foi, né? E nesse meio tempo, aí eu saí dali, eu comecei a trabalhar com um amigo meu, o Léo, né? Esse aí é irmãozão, até tá aí, ó. Eu comecei a tentar ajudar ele a fazer as coisas do Figueiredo aqui, comecei a fazer algumas coisas com ele, tentar ajudar de alguma forma, para ver, porque eu precisava, né, colocar a cabeça para rodar, e né, ajudei ele em umas partes, tudo. Só que nesse meio tempo também eu acabei recebendo uma proposta. Olha que interessante, né? Nós sempre procuramos trabalho aqui. E a gente sempre esquece de procurar, às vezes, um trabalho e precisa do português. Ou seja, esse era o meu diferencial. Eu falava português. Aí, o que eu fiz? Eu comecei, sabe, sem querer, você começa a procurar, aí apareceu uma vaga, uma oportunidade para trabalhar para a SAP. Então, era uma empresa, né, de software, era uma empresa de software, e aí eles precisavam de alguém que falava português, área de vendas, e eu fui lá, comecei como vendedor, né, ajudando eles, primeiramente para fazer umas traduções. Então foi bem legal, porque eu comecei a traduzir as coisas em inglês para o português, e aí eu fui pegando, e como lá no restaurante eu falava bastante espanhol, lá no pessoal da cozinha, então eu falava mais espanhol do que inglês, aí eu fazia também para tradução para o espanhol, e comecei, né, a fazer as coisas, e de repente eles falaram, você não quer... Porque era para o Brasil, você não quer assumir a América Latina? Tá bom, eu começo a trabalhar na América Latina. Daí eles, então, agora você quer fazer mais coisas? Bom, terminou que eu tinha, acho que 40 e poucas pessoas abaixo de mim para a América Latina que eu estava tomando conta. E foi bem legal. E meu inglês estava ainda uma porcaria, viu? Mesmo. Só que aí o que acontece? Qual era o meu diferencial? Eu pegava, tinha, igual, para o SAP tinha que fazer... Eu trabalhava num braço da SAP, certo? Que chama Greenlight, que é uma empresa que a gente tinha os produtos que era vendido pela SAP. Então, o que acontece? A SAP fazia eventos e essa empresa que trabalhava para a SAP tinha que pagar para participar desses eventos. Só que, aquele jeitinho brasileiro, a gente sempre dava um jeito. O que eu fazia? Falava assim, compra passagem e eu me viro. Eu chegava no lugar... E começava a conversar com todo mundo, fazer amizade com os vendedores, com o pessoal que trabalhava na SAP. Quando eu tinha que ir para o Brasil, para o México, para a Colômbia, para outros países, o que eu fazia? Eu trabalhava de dentro do escritório deles, então, assim, eu me tornei para eles uma pessoa que trabalhava na empresa mesmo, assim, lá, e fazia as coisas. E quando tinha eventos, a gente participava sem custo nenhum. A gente fazia todos os eventos sem custo nenhum, porque eu conseguia com eles, né, de um jeito ou de outro. Então, assim, eu achei formas de fazer coisas para a empresa que eles olharam e falaram, pô, que legal, então se você está conseguindo isso, então vem para cá. E comecei a trabalhar mais a fundo, ter mais responsável por outras áreas, tudo. E foi muito legal. Aprendi bastante também na SAP, foi uma outra escola, fiquei 3 anos e meio lá. Então, o que fez diferença para você foi a sua habilidade de lidar com pessoas. Não foi o seu conhecimento. Sim, não. Foi o eu quero fazer e vou fazer. Exato. Entendeu? E nesse meio tempo, eu fui para o meu segundo negócio. Né? Enquanto eu estava trabalhando na SAP,
por exemplo, aqui chega uma época que os horários, agora é 1 hora de diferença, chegava 2, a época 3 horas de diferença, então às vezes chegava 4 horas da tarde, eu já não tinha mais o que fazer, porque o meu mercado é América Latina, então o que eu começava a fazer? Preciso achar alguma coisa. Tá travada. Voltou. Eu fiz um curso. Eu fiz um curso, tirei a licença de treinador, aí eu fui subindo. Hoje eu posso treinar na universidade, se eu quiser, entendeu? Para você ter ideia com a licença que eu tenho. Então eu fazia paralelo, porque era uma diversão para mim. Então eu gostaria, eu ensinava futebol para as pessoas, para as crianças, que eu adorava, uma coisa que eu amo futebol, e ganhava dinheiro. No começo ganhava nada, só trabalho, mas eu amava o que eu fazia. De repente, eu tive que parar um pouquinho, porque aí eu comecei, as viagens começaram a aumentar, tudo, então eu tive que parar por causa da SAP. E aí eles pegaram e falaram assim, pô, Thiago, você não quer voltar? Tudo, eu falei, não dá. Não, pega um time só. E aí, não sei o quê. E assim, eu comecei a ganhar dinheiro depois fazendo futebol, assim, porque eles queriam, porque eu fazia diferente. Por exemplo, você vai falar assim, vamos fazer tática, essas coisas, que aqui eu não sei como, mas não sei porquê, falando um pouco de futebol. Eles colocam os melhores jogadores na zaga e os piores no ataque. Não sei por quê, porque eles não querem tomar. O que eu fiz? Eu peguei os melhores, coloquei no ataque, eu coloquei os ruins na zaga, eu peguei a goleira, que sempre a gente tomava muito gol, eu coloquei a goleira para jogar quase no meio de campo, então eu mudei a estratégia e a gente começou a ganhar. Os pais ficavam desesperados, o que você está fazendo, está mudando tudo. Mas eu falava, vocês não estão vendo alguma coisa? Não é possível que eu estou maluco. E aí eu comecei a mudar tudo. Eu falei, não está errado, isso aí não é um jeito de fazer, não é assim que se joga. Aí eu comecei a mudar. Você era simplesmente o óbvio, mas como vocês são loucos? Lógico que os melhores vão para o ataque. Então, e eu fiquei com um time de feminino que eu comecei elas com 10 anos. E quando eu assumi, eu entrei na sociedade do restaurante, que eu saí da SAP também, eu tive que parar, porque os horários não batiam, não tinha como, né? Mas eu comecei com as meninas na 8ª divisão. E eu entreguei elas à 1ª divisão. Então, assim, em 5 anos. Então, foi muito legal. Foi muito gostoso. Foi uma experiência muito legal que eu tive. E foi uma empresa que deu certo, porque eu ganhava dinheiro bom, assim, de fazer isso, sabe? Era bem legal. E você daí... colocou outras pessoas? Continua essa empresa? Ou ela simplesmente... Era a minha empresa, eu que fazia. Eu fazia treinamento particular. Entendi. Assim, eu tinha uma agenda cheia, que eu nem eu acreditava, mas tá bom. Porque é muito amor que você põe. Quando você coloca muito amor, é muito mais fácil. Então, para mim, era uma diversão e eu ganhava dinheiro, me divertia. E futebol é o quê? O menino cresceu jogando futebol no Brasil? De novo, como você falou, a gente às vezes não pensa, né? Quais são as minhas coisas mais fortes? Eu falo português, eu sei jogar futebol, e o que mais? Exatamente. Exatamente. E aí, né, aí foi o meu sócio hoje, né, ele já era meu amigo, né, então não era nem mais, né, e ele falou, eu estava passando por muitas mudanças na minha vida, naquele momento eu estava me divorciando, então minha cabeça estava assim, sabe, a 1000 por hora, eu não sabia o que fazer, comecei a repensar tudo que eu podia fazer, e eu falei, eu preciso de alguma coisa diferente, eu preciso, sei lá, me reinventar. Então, do mesmo jeito que eu me reinventei quando eu saí do Brasil para cá, eu preciso me reinventar para me estabelecer aqui, sabe? Eu não me sentia ainda um negócio sólido, sabe? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E foi quando, foi no mesmo tempo que o Edson me chamou, meu sócio hoje, ele e a Dina são incríveis, eles... Falei, Thiago, olha, eles me mostraram as coisas, mostraram os números, eu sabia que a empresa poderia melhorar, porque o produto deles era muito bom. Então, quando você trabalha em algum lugar que o produto é muito bom, é muito mais fácil. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se adaptar, você precisa entender, e você precisa ver o que os outros estão fazendo. E eu comecei, na verdade, quando eu saí lá atrás, antes de estar com eles, né, quando eu trabalhava para eles, eu vi muitos pontos que podiam melhorar. Então, eu fiz um plano, depois que eu abri meu computador, assim, velho, eu olhei e falei assim, nossa, eu não acredito. Eu fiz em 2012 um plano de entrar na sociedade, o que eu ia fazer, como que eu ia fazer, e tudo certinho. E eu tinha feito esse plano lá, não, aqui não dá para... Aqui não dá para ter, né, 2 sócios, porque ele tinha um sócio antes. Então, e aí, para mim, eu nunca pensava, mas eu tinha assim, pô, eu posso ajudar ele. E foi legal, ele chegou até mim e falou assim, você pode
né, me ajudar? Eu quero, porque você faz umas coisas que eu não faço, né? Essa questão de marketing, vendas, tudo. E aí eu vim, comecei a trazer umas ideias, comecei a trazer coisas. No começo é difícil, porque você já tem uma estrutura. Imagina que uma empresa já é estruturada. Uma empresa já tem todo o processo, que ele já faz isso há muito tempo. Então, para você chegar e mudar não é fácil. Então, eu esperei. Eu aguardei, fui fazendo devagarinho, fui mudando, fui colocando, fui automatizando processos, reserva online e muitas outras coisas que a gente foi colocando. E aí ele foi sentindo confiança, opa, isso aí tá funcionando, isso aí tá funcionando. E aí eu mudei daquele status de, olha, o cara quer mudar tudo para aquele negócio de, não, putz, que legal, ele está mudando e está modernizando. Então, isso, ele sentiu. E os números começaram a vir também. O primeiro ano cresceu 20%, o segundo 9%, o terceiro, que foi ano passado, cresceu 25%. Então, assim, as coisas estão vindo. E até a pandemia estava crescendo 25% em cima do ano passado. Então, assim, a gente estava nos números muito bons, assim, trazendo resultados assim que a gente olhava e falava, uau, que legal, sabe? Está dando certo. E exatamente assim, pegando o que eu podia fazer de melhor com o que ele já fazia de melhor, entendeu? E foi uma junção bem legal, assim. Muitos quebra-paus, muitos problemas, porque a gente pensa de bem diferente, a gente pensa bem diferente em muitas coisas e outras muito iguais, e aí a Dina, que é a nossa sócia, também pensa muito diferente, então aí fica, né, não tem jeito, né? Aquele negócio bem complicado de uma sociedade, um casamento, é tudo igual, não tem jeito. Exatamente, exatamente. E é impressionante como é difícil sentar e expor a ideia, que às vezes é tão clara, é tão comum para você, se torna tão corriqueira, que você fala assim, mas como vocês não entendem? É óbvio. É óbvio. Mas sabe que uma coisa, o meu sócio ficava muito dentro do restaurante. Ele fazia tudo. Ele preparava carne, ele fazia compra, ele assava, ele cuidava da limpeza, ele não sei o quê, ele fazia tudo. Aí eu falei para ele, falei assim, ó, para entrar na sociedade, você tem que me prometer uma coisa. Você vai ter que ter 45 dias de férias. Ele olhou para minha cara assim e falou, se você contar todos esses anos que eu tô aqui, porque o restaurante tem 12 anos, se você somar tudo isso, eu não tirei 45 dias. Eu falei, mas essa é a minha proposta. Daí ele, você tá louco? Eu falei, não, não tô louco. Porque você tirando férias, 3 vezes por ano de 15 dias, você vai ter tempo de conhecer outros restaurantes, conhecer outras churrascarias, conhecer outros sistemas, outros lugares, e aí você vai ter tempo para isso. Aí ele ficou olhando assim, ele não acreditou em mim. Porque a empresa não sobrava dinheiro, né? Então essa que é a real. E aí depois começou a sobrar um pouquinho, ele começou a viajar, ele começou a fazer coisa, ele olhava e falava, pô, que legal, eu vi tal coisa em tal lugar, eu vi... Então assim, foi muito legal. E aí é legal ver o brilho no olho dele, assim, de ver que o cara que nunca pôde fazer, de tipo, ó, já tô com viagem marcada, já tô, né, eu vou viajar, eu vou não sei o quê. E aí você vê que é importante uma sociedade, é importante você ter pessoas de confiança, é importante você trocar ideia, entender o que o outro tá... Por que o outro tá me trazendo isso? Por que ele quer modernizar uma coisa? Por que ele quer fazer uma coisa diferente? Né? Você não pode mudar o foco da empresa, nunca. Porque se você mudar, às vezes acaba. Porque, por exemplo, uma churrascaria, qual que é a experiência da nossa churrascaria? Você ir e as carnes virem. Se a gente trocar essa experiência, acabou o nosso negócio. Tanto é que o pessoal do Fogo de Chão, quem abriu o Fogo de Chão lá atrás, ele olhou, ele falou assim, que é um problema que nós temos, o desperdício de churrascaria é enorme. Né? Então, principalmente aqui, os brasileiros não, os brasileiros vêm, comem, eles comem aquilo que eles pegam e acabou. Mas o americano desperdiça muito, e 85% do meu negócio é para americano. Então, eles pegam, vão fazer pilha, assim, sabe? Então, assim, você olha e fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Então, assim, o que o Fogo de Chão percebeu? Que isso é realmente muito custoso. Eles venderam, né? Deixa eu só esperar um pouquinho que ela voltou. Eles venderam e abriram um outro tipo de churrascaria. Que ele fala hoje, né? Até esqueci o nome, acho que é Mário. Ele abriu uma terceira geração de churrascaria. É mais ou menos o mesmo estilo, que chama NB Steaks, mas a diferença é que não há o desperdício. Então, ele criou um outro tipo de negócio, um outro desenho. Eu não posso hoje simplesmente pegar o Rios, né? Chegar e falar assim, ó, não é mais desse jeito, é do outro jeito. Se eu quiser fazer isso, eu vou ter que abrir um outro negócio. Porque hoje o Rios, graças a Deus, é bem estabelecido. Tanto é que se você for analisar os números da Pensilvânia, os restaurantes estão fazendo em torno de 25% do faturamento que eles estavam antes. Hoje,
né, no mesmo período, eu estou fazendo em torno de 35%, 40% do faturamento. Uau! E estou fazendo marmita. Entendeu? Então, assim, porque a gente faz muita coisa diferente. A gente tem a equipe de, né, o marketing bem forte, a gente tem qualidade, a gente é muito chato com isso. Assim, meu sócio, ele sente o cheiro, ele sentiu o cheiro da carne, ele, opa, não tá bom. Volta para dentro. Antes de assar, ele vai pelo cheiro. Ele sabe pelo cheiro, é impressionante. E ele, do jeito que ele vai pelo cheiro da carne, eu vou pelo feeling das coisas que estão acontecendo, eu vou percebendo e a gente vai mudando estratégia, a gente vai fazendo outras coisas. Tudo. Mas o Rios é o que me tira, assim, grande parte do meu tempo, o que mais, né, lógico. E assim, a gente sabe, né, eu tenho 2 filhos, tenho minha esposa, tudo. E realmente não é fácil você ter um restaurante. É uma atividade bem desgastante. Porque funcionários, tudo não é fácil. Você, né, você tem muito trabalho. É um trabalho assim árduo se você não estiver em cima, se você não forçar eles a oferecer produtos. É um trabalho de venda, de treinamento muito grande, toda hora, todo dia. Mas como você já se reinventou várias vezes, para você não é nada isso, né? Não, é muito. Toda hora, continua. Faço outras coisas, né? Não é só isso. Tem outras coisas que fazer. Mas qual o segredo? Qual o segredo? Você acha que você tem uma mente aberta? Você está sempre olhando para diferentes possibilidades? Ou você se apoia na sua formação da faculdade? De onde vem isso, Thiago? Olha, eu não sei, eu tenho um negócio, eu adoro mudanças. Eu adoro mudanças, eu adoro mudar. Então, isso é dentro de mim, eu sou muito flexível. Se você chegar para mim e falar assim, Thiago, hoje você não pode mais viver aqui, você tem que viver no Canadá. Eu vou falar, não, muito obrigado, porque é frio. Mas se você falar, vou na Flórida, vou. Não, mas assim, eu sou muito fácil de mudança, adaptação, onde que precisar, o que precisar fazer. Então, mas eu gosto, assim, primeiro de entender. Eu sento, escuto e vejo tudo que está acontecendo. Eu gosto de ouvir muito e falar pouco. E aí, depois que tudo aconteceu, que eu entendi, eu coloco no papel. Aí, no papel, eu coloco o que eu preciso melhorar. Uma análise SWOT, né, sendo bem assim, o que está acontecendo, tudo, para que eu possa tomar as melhores decisões. E aí eu vejo quem são os líderes de mercado. Por exemplo, uma churrascaria. É Fogo de Chão e Texas de Brasil aqui. E um segundo lugar é Shima, o Rodízio Grill. Então, são alguns concorrentes. E o que eu fazia? Eu olhava, quem são os maiores? Como que os caras chegaram lá? Por que eles chegaram lá? Aí eu entrava no website deles. O website deles é a coisa mais linda. Você olha e fala, eu quero comer. Eu senti o desejo de comer só de olhar isso. Aí você, não, peraí, já sei, vou começar pelo website. Pegava os dois e fazia um mix do que eu mais gostava de um e do outro. Então fazia um benchmark. O que estava funcionando para eles, eu trazia para o meu negócio. Eu comecei com a parte visual, o que menos me custava. Então mudei toda a questão de website. Então todo mundo que olhava o meu restaurante pelo website, até hoje, olha e fala assim, nossa, esse lugar deve ser, é enorme, tudo. Aí os clientes chegavam lá, aquele negócio pequenininho assim, sabe? Assim, eles olhavam, eu falei, pô, mas a carne era boa. E aí, nesse meio tempo, a gente foi pensando, assim, tá, os clientes estão vindo, mas eles ainda estão reclamando de algumas coisas. Então, qual que é o problema? O serviço. Então, aqui é tudo refil. O copo tá cheio ou tá vazio? Metade, para mim, lá na churrascaria tá vazio, então enchia. Então, começamos a dar um serviço melhor. Começamos a mudar. Mudamos mesa, cadeira, pintamos, mudamos o chão, começamos a fazer reforma. O restaurante estava coisa mais linda. E nós tínhamos um concorrente. Esse concorrente estava realmente quebrando o nosso. Porque eles eram muito fortes, tinha marketing, tinha estratégia, tal, não sei o quê. Aí, quando 2 anos depois, nós quebramos eles. Não é que nós quebramos eles quebraram, porque não iam aguentar. Eles são um baita de um prédio enorme e tudo. Então, para a região, a gente era muito bom no que a gente faz. E até hoje é muito bom no que a gente faz. E a gente quebrou eles com relação à qualidade. E o meu negócio é assim, eu ia lá ver o que eles estavam fazendo. Eu vejo o que a concorrência está fazendo. Lógico, claro, com certeza. E aí eu fazia o que eles faziam melhor. Uhum. Faz parte da experiência, lógico. Sim. Com certeza. Mas é nessa troca que você ganha. Você faz alguma coisa, ele com certeza te visita. Ou se ele não te visita, ele está perdendo a oportunidade, né? É verdade. Tanto é que quando eles quebraram, a rede me ligou e falou assim, vocês não querem assumir? Eu falei, legal, vamos assumir.
Aí quando eu vi os números, eu falei, estrategicamente, não. Não comporta. Porque era um lugar enorme para 400 pessoas, aí você tem que ter muito funcionário. Você perde o negócio de controle. E eu vi os reviews deles, tudo essas coisas, era baixíssimo. Então, para eu fazer, falei assim, o trabalho que eu tive no Rios hoje, que é um pequeno, era muito mais fácil. Num grande ia ser muito mais difícil, porque eu precisaria de mais tempo, ia ser bem doloroso, e nós não estávamos capitalizados naquela hora. Então, também não era uma outra coisa que ia afetar muito a gente ia ter que entrar em dívida. Eu sou o cara que foge de dívida, eu não gosto de dívida. Assim, eu só tenho dívida de uma coisa, a casa. É a única coisa que eu gosto de ter dívida, o resto eu não gosto de ter dívida, não. Ótimo, ótimo. E a casa também, você sabe como é que é, né? Uma questão que você vai construindo, daqui a pouco, entre aspas, nem vale a pena comprar uma casa à vista, no caso. Exatamente. Tá certo. Mas, Thiago, você, por exemplo, você nunca usou nenhuma das empresas que dão apoio aos brasileiros que querem vir para a CAPEX, nenhum dos, por exemplo, nenhum dos serviços que o consulado oferece, nada disso. Você fez tudo sozinho, praticamente, sempre fez tudo sozinho. Sim, eu sempre tive a curiosidade. Até uma das ideias que eu tive, que era abrir uma pastelaria, logo no começo que eu cheguei, eu falei, vou abrir uma pastelaria. E aí eu tive uma amiga minha, e ela falou, Thiago, eu faço universidade, faço administração aqui, você não quer ir lá conversar com os advisors, que são as pessoas que dão ideias, que conversam? Eu falei, poxa, que legal. Fui lá conversar. Eu não falava nada de inglês. Aí eu quis tentar mostrar um projeto que eu fiz na mão, assim. Aí ele olhou, ele falou, você estudou bem mesmo? Eu falei, estudei. Não estudei nada. Eu tava querendo fazer alguma coisa, sabe? Eu não me planejei. E aí ele olhou, assim, a Lu, ela filtrou bastante, eu tenho certeza. Mas ela falou assim, olha, ele falou para você melhor você repensar tudo aí certinho. Eu falei, pô, Lu, é verdade. Então eu vou repensar, vou parar. E aí eu observei o quê? Que as universidades aqui, eles ajudam muito. Eles têm essa questão de small business, que eles gostam de ajudar, que eles vão atrás. E aí você fala assim, nossa, que sensacional, só que é tudo em inglês. Eu vou ser bem sincero, eu nem sabia que o consulado ajudava, que tinha informação, que tinha empresas que faziam isso. Eu não sabia mesmo. Assim, eu acho que, para mim, quando a gente fala de consulado, é aquele negócio de fila enorme. A minha imagem para consulado, desculpa, aquele negócio vai ficar 5 horas lá dentro para resolver o negócio, sabe? Então, eu nem olhar, falando, que eu vou perder tempo com isso daí? E aí você vai procurar informação, é uma informação muito difícil. Eles não são claros, eles são bem, sabe, burocráticos. Então, numa boa, eu falei, eu não quero saber de Brasil. O Brasil, eu não estou no Brasil, então deixa eu procurar quem aqui mesmo, sabe? Pessoas que vão fazer o meu negócio acontecer. E eu conheci mais quando eu entrei para o grupo, né, do BPA, que é um network sensacional. Quando eu quero saber de atualizações, o que está acontecendo no consulado, tudo aí, né, que eu comecei, que eu falei, oh, que legal, fazem coisas importantes, né? E eu não sabia que era, né? Eu achei que era só para fazer o passaporte e, né, fazer algumas coisinhas, né? Então... Olha, em defesa do consulado, tá? Eu moro no Brasil, aqui nos Estados Unidos desde 2001. Eu cheguei aqui 9 dias antes do ataque das torres. Em defesa do consulado. Eu já tive muitas experiências ruins, eu já saí do consulado muito chateada, já vi muita gente chorando saindo do consulado, para ser muito sincera. Não vou pintar o negócio aqui do jeito que não é. Porém, eu posso te adiantar uma coisa. Nos últimos anos, eu acho que o consulado tem mudado demais, mas o serviço, vamos dizer, nos meus 4, 6 anos, primeiros anos que eu morei aqui, eu vi muito isso, todas as vezes que eu precisava ir no consulado. Hoje, eu posso dizer que é o oposto. Que legal. Hoje é o oposto. Eu saio de lá, eu vejo muito mais gente saindo feliz. E assim, eu já precisei de passaporte e peguei passaporte em 24 horas. Que legal. Assim, coisa que eu pensava que nunca seria possível de acontecer. Então, eu tenho muitas experiências boas com o consulado. Que bom. A área comercial do consulado, muito bacana, aqui em Nova York, né? Vocês têm outro na Pensilvânia? Deve ter, não, o nosso é New York. É Nova York, então.
Então, assim, é, é, quero defender o consulado nesse aspecto, porque Ah, realmente que o legal. serviço tem melhorado demais. Eu tenho certeza que você não precisa mais, mas tem um trabalho interessante entre o consulado. Eu acho que é porque, em termos de empresas que vêm para os Estados Unidos, querem se estabelecer aqui, ou querem, empresas que querem exportar para o Brasil, né, empresas brasileiras fundadas aqui, ou Uhum. americanas mesmo, que querem exportar para o Brasil, não sei por que se concentram mais na Flórida, né? Sim, Então, é. É. parece que na Flórida eles têm um serviço muito mais estruturado, muito mais é, atuante no mercado. E além de que o brasileiro tem uma presença muito grande na Flórida, né? E tem outro ponto por causa da Flórida. Se você for analisar aqui, nossa região e o Nordeste, né, aqui no Nordeste dos Estados Unidos, quem estão aqui são mais os mineiros que vieram para cá para trabalhar na construção, né? Então assim, eles são um outro tipo de brasileiro que vieram muito tempo atrás. E os brasileiros que estão na Flórida são os brasileiros que vieram para cá mais recentemente, eles vieram com mais estudo, não que aqui os que vieram antes não tiveram estudo, não é isso que eu quero, mas eles vieram com com coisas no Brasil diferentes, um Brasil mais moderno, e eles vieram para cá com uma ideia já mais empreendedora, não que aqui todos têm empresa, então são todos empreendedores, principalmente, nossa, os mineiros estão muito ricos, graças a Deus aqui, mas os que vieram mais recentemente, eles acabam entrando em outras áreas, né? Acabou essa questão de exportar coisas para o Brasil, então eles estão com outra visão, né? Só isso. Essa visão empreendedora, com certeza, não acontecia há 20 anos atrás. Uhum. As pessoas vinham do Brasil para cá, realmente, trabalhar, é subemprego. O brasileiro é subemprego. Não existia essa coisa. Peraí, eu vou abrir uma pastelaria. Presta atenção. Água de coco. Nós crescemos tomando água de coco. Quem Sim. comercializa, ou hoje, atualmente não posso nem dizer, mas quem começou a trazer água de coco para os Estados Unidos? Foi um brasileiro? Não. Foi um americano. É. Nós não sei, não me pergunte por quê, talvez você possa me dizer por quê. Nós não temos esse sentimento, ou não tínhamos esse sentimento empreendedor. É. Sabe como que eu vejo essa parte da cultura entre brasileiros e americanos? Os americanos sabem fazer negócio muito bem. Eles sabem entrar numa reunião de networking, né? Para falar de negócio, para conhecer pessoas, para empreender, para falar de negócio. A hora que vira aquela coisa do camarada, daquela coisa que o brasileiro tem, que você estava falando que você fez aí, mas espera aí, eu vou conversar, eu consegui isso, eu consegui aquilo, porque é nossa, do brasileiro, de conversar, de chegar, de ficar amigo. Mas quando fala-se de reunião de negócio, eles são o número um. Então, É verdade. Eles são para a gente apresentação, precisa. eles são fera. Espera, eles fazem um. Eles chegam na frente de todo mundo e falam do que eles falam. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu observei aqui, quando eu cheguei aqui, principalmente, talvez seja nós, mineiros, normalmente você que senta, conversa com uma pessoa horas, leva para sua casa, você nunca sabe o que a pessoa faz, qual a profissão da pessoa. Uhum. Faz, vamos dizer, uma das primeiras perguntas que um americano faz para o outro aqui. Qual que é? Sua profissão e quanto você ganha. What do you do for a living? What do you do? Né? Nós brasileiros não fazemos isso. É quase que um. Oh, por que você quer saber qual é a minha profissão? É. Meio desconfiado, né? É.
É Então, diferente. é muito diferente. Então, a gente tem que aprender um pouco dessa história deles, né? E aproveitar o nosso jeitinho brasileiro, essas coisas, porque, olha, para ser muito sincera, eu acho que, igual você acabou de dizer, que foram os seus conhecimentos de relacionamento interpessoal que te sustentaram por muito Sim, tempo, sim. né? E tanto é que, assim, hoje, né, eu participo, eu sou uma pessoa muito, depois que eu conheci essa questão das universidades que ajudam os pequenos negócios, eu comecei a ser muito, a ser mais função ainda, né? Então eu comecei a pesquisar mais, eu comecei a ir mais a palestras deles aqui, porque as universidades fazem tudo isso de graça, pode ir lá e fazer. E eu descobri um dia que eu fui numa universidade com a minha esposa, que ela foi para fazer o curso de inglês, né, minha esposa atual, e aí nós conversamos, tudo, olhei assim no térreo, um escritório, coisa mais linda, sabe, aquelas coisas modernas. Daí eu olhei e falei assim, nossa, eu comecei a andar assim lá dentro. Eu falei, isso aqui é a coisa mais linda. Eu já estava pensando, pô, posso vir aqui trabalhar, será que legal? Aí eu comecei a perguntar, isso aqui qualquer um pode vir, esse aqui trabalhar aqui? Eu falei, pô, eu não quero. Eu queria ter um lugar que eu pudesse ter um tempo para mim, olhar, trabalhar, fazer na lousa. Eles falaram, não, você pode vir aqui a qualquer momento, é para pequenos negócios. Daí eles, pô, legal. Fui lá um dia, 2 dias, 3 dias, comecei a trabalhar de lá. Os caras, o que você faz? Tal. Aí eles, vem participar de um grupo. Eu falei, que grupo? Chama One Million Cups. O One Million Cups uma organização formada por um empreendedor enorme aqui, e o objetivo dele é ajudar pequenos negócios. E o que ele fez? Ele começou a fazer pequenos grupos e chamar empresas que tinham aberto dentro de 5 anos para em 10 minutos a pessoa tinha que falar tudo o que ela faz na empresa, como que é, de onde veio, daquele papo todo, em 10 minutos. E você tinha mais 10 minutos de tomar porrada desses caras que estavam tudo assistindo você. Então, assim, você tinha que ir lá. Aí ele convidou, falou assim: vem aqui e assiste. Aí eu, tá bom, fiquei lá assistindo. Aí uma apresentação terminou, os caras começaram. Dando porra, mas tinha umas 30 pessoas dando porrada na pessoa. Aí terminou, eu fiquei só olhando, falei, meu Deus do céu, ficar quieto aqui, né? Vou fazer a apresentação e nunca. Aí terminou os 10 minutos das porradas, daí eles, é o seguinte, agora você sabe a lição de casa, então você vai ter que fazer, eles já tinham anotado, você vai ter que fazer isso para melhorar a sua empresa, né? E aí você volta aqui e faz a apresentação de novo. A pessoa voltava, fazia a apresentação de novo, melhor, tudo, daí com dados melhores, informações mais realistas, e aí chegavam e falavam assim, então tá, eu conheço, desde que a gente conversou, eu conheço tal e tal pessoa, procura essa pessoa, porque vai melhorar, você vai conseguir vender mais aqui, você vai achar algumas outras formas, então é muito legal. Eu fiquei olhando assim e falei, nossa, não acredito, que legal. Aí eu comecei a participar como espectador, porque eu queria ver. Até um dia que ele falou assim, Thiago, por que você não apresenta esse negócio? Eu falei, mas a minha churrascaria, eu tenho, né, a churrascaria já tem, na época tinha, ano passado, 11 anos, 10 anos, 11 anos, eu falei, não pode. Ele falou, mas você não está fazendo um outro negócio de consultoria, que eu faço, eu estava com uma empresa de consultoria para uma indústria brasileira, né, de alimentos, e aí eu estava fazendo um trabalho para eles, apresenta. Eu falei, legal, vamos lá, apresentei, assim, mais ou menos uma ideia do projeto, tal, não sei o que era um projeto mesmo, de um ano que eu ia fazer para essa consultoria, e eles me desceram. Voltou. E aí eu pensei bem, refiz meu negócio, melhorei de novo, e foi legal as porradas que eu tomei, porque eu pude entender melhor e refazer algumas coisas, né? Eu consegui, através daquela universidade, porque eu estava fazendo um trabalho para tapioca. Era uma tapioca, era um produto da marca da Terrinha, e foi muito legal o trabalho que eu estava fazendo. Aí eu mostrei para eles, a gente fez a demonstração, aí todo mundo olhou, nossa, estranho, muito, muito ruim isso aqui. Eles já falaram assim, eu falei, ixi, Maria. Daí eles, mas o que é esse negócio que está aqui dentro? Eu, requeijão. O que é isso, requeijão? Deu, cream cheese, né? Brasília cream cheese. E aí eles, isso é muito bom, você tem que vender isso. Eu, grila, meu Deus do céu.
Aí você começa a entender. Eles tiveram a oportunidade de estudar outras pessoas para entenderem se iam aceitar ou não a tapioca. E aí fiz um estudo legal, tudo, e vi que realmente a tapioca é para brasileiro, né? Então foi o trabalho que eu fiz. Mas aí eu repaginei todo o negócio, focando no mercado étnico brasileiro, né? E a empresa, graças a Deus, teve vendas boas, apesar de a gente ter algumas interrupções de exportação, porque muitos produtos que vêm para cá têm alguns problemas de vez em quando, aí não tem liberado e volta. E nesse meio tempo, mas assim, as vendas foram muito boas para alguns problemas que tiveram no percurso. E inclusive, como você falou do consulado, eu tive a oportunidade de conhecer o consulado num evento dessa tapioca da terrinha que eu fiz em New York, e que estava o pessoal do consulado lá, tudo, e aí sim eu entendi que eles falavam, pô, por que o consulado está aqui? Né? E aí eu entendi um pouco mais essa parte de business do consulado que está querendo ajudar as empresas brasileiras. Mas, o trabalho é lindo. E assim, mas assim, o que eu quero dizer? Com isso, eu tive a oportunidade de escutar tantas histórias através do One Million Cup, que foi tão engrandecedora, foi tão importante para que eu pudesse moldar o meu negócio, sabe? Ter ideias diferentes, buscar coisas alternativas, né? E não só isso, e você puder ter a oportunidade de ajudar outras empresas. Eu estou assim, louca para fazer 1000 perguntas. Espera aí, esse é um serviço voluntário? Sim, voluntário. Um grupo de pessoas que se organizaram e falaram, vamos fazer isso, vieram as ideias e o negócio funciona? Funciona nos Estados Unidos inteiro. Se você procurar um One Million Cups na sua região, provavelmente você vai achar um. Nós temos aqui no Lehigh Valley, que é gerenciado pela Northampton Community College e pela Lehigh University. Então, as duas gerenciam isso, mas fica dentro do campus da Northampton. E assim, é aberto para todo mundo. Quem quiser se inscrever, é só se inscrever e falar assim, eu quero fazer uma apresentação. Você só se inscreve, espera seu dia e vai lá e faz a apresentação. Então, para o pequeno negócio é sensacional. Para você ter ideia, olha que algumas coisas que me pegaram, né? Mas eu tinha um cara, ele abriu um restaurante e por exemplo, para você ter qualquer restaurante aqui que venda bebida alcoólica, você precisa ter a licença de bebida, né? E ele fazia cerveja, né? E na nossa região, para você ter uma licença dessa, é 200 mil. Aí, o que acontece? Esse cara comprou e não conseguia fazer mais nada, porque não ia conseguir fazer a cozinha, não ia conseguir fazer mais nada, porque ele precisava comprar licença. Aí, o que ele pensou? Ele falou, só que assim, nós precisamos vender um mínimo pelo menos um mínimo de comida para vender tem um percentual, né? Então, se eu não me engano, é 65, 45, alguma coisa assim, 60, 40. E aí, o que ele fez? Olha que criativo. Ele selecionou alguns food trucks, aí o food truck vem no lugar dele, abre lá a portinha, sei lá como que é. Quem quiser comprar comida, compra no food truck, continua comprando a cerveja dele, volta a comer lá dentro, o food truck vai embora, daqui meia hora passa um outro food truck, para ali, vende um outro tipo de produto e vai. Eu falei, olha, ele não precisou criar uma cozinha. Ele tá ajudando outras pessoas, que outras pessoas estão vendendo ali, né? Ele, sei lá, se ele cobra alguma coisa, se ele tem algum acordo com eles, ele não abriu isso, mas assim, eu achei, olha que ideia criativa que o cara teve para um negócio que ele estava curto de dinheiro, né? Então, assim, você pode fazer coisas diferentes. Isso é muito legal. Para mim foi sensacional. Tanto é que isso aí eu guardei assim como uma coisa incrível. Exatamente. Mas ele teve essa ideia sozinha ou sozinho? Ou foi em uma dessas sessões aí do One Million Cup? Não, foi por falta de dinheiro mesmo que ele fez. Tá vendo? Na hora do aperto, né? Na hora do aperto. Mas o One Million Cup, então, é tipo um clube, um networking que já existe há muitos anos? Exatamente. E é o Kaufman, né? Um dos caras mais ricos aqui dos Estados Unidos, ele é muito engajado com o empreendedorismo. Ele é muito engajado. Essas são ferramentas para você buscar, para você melhorar, para, né, fazer planos de negócio. Tanto é que eu usei um dos planos de negócio para o meu business, o restaurante,
para melhorar números, para manter informação. Então, eu usei bastante as informações deles. Né? Hoje, eu estou um pouco mais ligado ao pessoal da Lehigh University, até porque o Amelia Cup agora está acontecendo, se eu não me engano, online também. Mas não é a mesma coisa, não é a mesma, sabe, a interação. Então, assim, eu dei uma parada e eu estou mais com o pessoal da Lehigh University, porque eu tô querendo ser um membro da universidade nessa área de ajudar as pequenas empresas. Porque se eu conseguir ajudar o meu negócio, por que eu não posso ajudar os outros? Né? Para você ter ideia, né, esse meu trabalho que eu tive, né, de consultoria, advisor, né, eu acabei levando para minha consultoria e acabei fazendo muitas amizades desse ramo. E o pessoal me liga, Thiago, você precisa me ajudar com tal coisa, eu preciso de um produto. Eu até fechei com um amigo meu que eu conheci, um colega, e eu gostei muito do produto dele e agora estou vendendo na minha churrascaria o produto dele. Então, meio que a gente, né, vai tentando se ajudar, a gente vai tentando ver outras formas de fazer coisas melhores. E assim, os empresários ficam tão focados na empresa que eles acabam esquecendo, primeiro, da família, eles acabam esquecendo de olhar para fora, que tem muita coisa legal acontecendo ao seu redor, e você acha né, eu até escuto isso bastante do meu sócio, não, que a gente tem que focar, tá certo, tem que focar, mas você precisa ouvir coisas diferentes do que você faz, que senão você fica doido. Exato, exato. E coisas diferentes têm várias ações, digamos assim, várias implicações no seu cérebro. E muitas delas, entre aspas, são provadas cientificamente, que chega a doer, né? Porque é o novo. Então as pessoas falam, você quer mudar? Eu quero mudar, mas aquele velho hábito, que é a zona de conforto, acaba te puxando para trás. Peraí, mas eu gosto. Então, preste atenção, quando você mudar, vai doer. Mas é assim que se cresce, né? Infelizmente. E nessa quarentena, então, Thiago, você está no seu ambiente normal, porque está todo mundo precisando se reinventar, e você mais um passo da vida. Mais um, porque assim, no final, igual, tanto é que eu estava trabalhando nessa consultoria e eu comecei a conhecer sobre produtos, né? Então eu ia muito em supermercado e eu vi um produto diferente aqui que eu gostei. Eu falei, nossa, que legal. Eu dei para minha esposa, ela falou, nossa, que ótimo, nossa filha pode comer, é um snack saudável, era fruta, que é produto, o freeze dry fruit, que é produto liofilizado. Eu falei, nossa, que animal. Eu vou mandar para o meu primo que trabalha aqui, né, que eu estava fazendo trabalho para eles. Aí ele mandou, ele falou, Thiago, a gente pode fazer isso aqui. Pode vender esse produto? Eu falei, pode, né? Daí ele falou, você investe? Eu falei, invisto. Ele falou, então eu corro atrás. Aí ele faz tudo lá, né? E aí, isso no Brasil. Então ele correu atrás, a gente abriu a empresa, tudo. Eu, né, vou fazendo o que eu posso aqui, ajudando só porque não tenho o que fazer, né? Eu meio que, né, só passo, né, algum conhecimento, até ajudo na questão de marketing, tudo. Mas... E aí a gente achou um produto legal, começamos a vender ano passado, tudo. De repente estava indo bem, começamos a abrir muitas lojas lá em São Paulo. E aconteceu isso, tanto lá quanto aqui, parou tudo. Daí eu falei, então vamos reinventar isso aí tudo. Aí pegamos e começamos a vender online. Nunca tinha feito uma venda tão boa. No primeiro mês, ninguém estava vendendo, a gente vendeu bem. Porque a gente abriu uma loja online. Aí o que acontece? Quando você vende para o varejo, né, para a loja, você tem você tem que vender por um preço muito mais baixo e você precisa, para o cara também, né, colocar um outro preço, que senão fica muito caro para o cliente. No meu site eu vendi margem, mas tem que deixar margem para eles. Aí no meu site eu consegui manter o meu preço igual da loja. Então a minha lucratividade foi maior. Segundo, eu comecei a atingir muito mais pessoas. Aí eu comecei a vender, porque todo mundo precisando comprar, e aí a gente vendeu e vendeu muito bem. Esse mês também está vendendo muito bem e as coisas também... Sabe? Então, assim, é legal você ver e você perceber. Só voltar. Aqui no restaurante, para você ter ideia, nós tínhamos um sistema de reserva online. Nós não tínhamos o take-out, né, a marmita online. Agora você tem. Quando nós abrimos, a gente tentou. Ficamos 2 dias abertos, né? No sábado e domingo, a gente abriu sábado e domingo para testar.
Foi ótimo, abrimos, nossa, vendemos bastante. Só que aí eu percebi que eu ficava o quê? 8 minutos no telefone para fazer toda a transação, explicar como que a gente já tinha, colocar no computador, passar cartão de crédito, tudo. Eu falei, opa, preciso fazer alguma coisa. Liguei aqui, liguei lá, consegui fazer um sistema. O sistema funcionou na segunda-feira, quarta-feira, quando a gente abriu o restaurante, já estava funcionando, o pessoal fazendo compra online. E aí eu comecei, olha aí o que eu fiz. Eu não coloquei todos os produtos, eu coloquei um único produto. Daí, o que eu fiz? Então, por exemplo, agora a gente tinha uma marmita que a gente tem, que é um pouquinho de cada, né, churrasco. Aí eu falei, não, então semana que vem eu lanço 2 carnes extra. Que aí quem quiser comprar extra, né, e vai comprando. E aí a gente foi aumentando, ó, essa semana tem tal coisa, essa semana tem mais isso. Semana que vem, ó, a gente colocou mais uns aperitivos, a gente colocou não sei o quê, ó, a gente agora colocou salmão. E aí eu comecei a cada 2, 3 dias lançar um produto novo. E aí a gente começou a vender mais. Então, assim, o ticket médio que era de 20, 30 dólares, o meu ticket médio foi para 60. Uau! Entendeu? Então, assim, eu não podia chegar para o cliente e falar assim, agora a gente tem tudo isso aqui, ó. Porque eu não vou ter novidade. Eu preciso ter novidade. E aí, agora chegou uma época que eu comecei a sentir o quê? Que o mercado começou a reduzir. Porque as pessoas começaram a ficar sem dinheiro. Porque a pessoa tá preocupada em manter o básico. Ela não vai gastar essa. Mas quem está ainda comprando, quem está recebendo, ele vai gastar. O que eu fiz? A hora de fazer alguma promoção. Tanto é que essa semana você compra acima de cada 30 dólares em compra, vai ganhar um pedaço de flan, né, do pudim. Então, assim, aí você começa a fazer coisas. Então, assim, mas eu demorei quase 3 meses para fazer uma promoção. Entendeu? Então porque você não tem que. Precisava antes. E agora eu comecei a sentir, então talvez agora tem que fazer. Aí daqui a pouco já mais próximo do Dia dos Pais. Então você muda a estratégia de novo. Você precisa ser inteligente ao ponto de não queimar todas as suas fichas de uma vez. Estratégico, você precisa ser estratégico, ter paciência, devagar e sempre. Aquela história da tartaruga, né? Sempre devagar, mas não para. É impressionante. Mas para isso tem que ter uma base, certo? Para isso você tem que ter uma base. Você tem que ter uma forma de pensamento que já é formada, que não é engessada, em outras palavras. Que não Sim. seja engessada. Por quê? Porque se for engessada, e é muito comum isso, né, Tiago? Principalmente com pessoas que têm restaurante há mais de 10 anos, a coisa é engessada, né? Não, é assim que dá certo e pronto, acabou. Exatamente. E para você ter ideia, assim, eu aprendo todo dia com meu sócio, tudo, mas para você ter ideia, eu olhava assim e falava, como a nossa churrascaria não tem um sinalzinho vermelho ou verde? É absurdo. Porque o que acontece? A gente levava carne sem parar. O cara, não, pelo amor de Deus, não, e levava carne, top. Você não pegou essa ainda? Aí eu falei, não, calma. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, Dia dos Pais. Eu lembro dessa cena até hoje. Aí, Dia dos Pais, a gente colocou lá na mesa um negocinho assim, tirava o negocinho, significa que podia, e colocava o negocinho vermelho, não podia. Ainda não tinha. Foi meio bem improvisado, assim, para a última hora. Aí colocamos nas mesas. Aí, não deu. Abriu os restaurantes, já fez assim, aquele, né, Dia dos Pais, aquela loucura. Passou. Aí os passadores de carne iam e voltava sem cortar um pedaço de carne. E voltava sem voltar um pedaço. Mas o que aconteceu? Sem desperdício. Não, daí o que aconteceu? Ele começou a ficar bravo. Não, porque eles não estão pegando carne, eles vão ficar aqui mais tempo do que deve, e que não sei o quê. Aí eu, não, calma, eles estão pegando a comida ainda do buffet, do salabar, calma que ele vai... Aí, só que assim, ele não estava acostumado com esse ritmo, ele estava acostumado, mas assim, eu não culpo ele, era o jeito dele, é o jeito que ele fazia. E aí quando você traz um jeito diferente, isso causa uma tensão. E aí ele ficou bravo, ele vai nas mesas vermelhas, passa mesmo assim, tudo. E aí eu falei, não faz isso, calma, gente. E ele não vai fazer desse jeito. Eu falei, então tá bom. E tem hora que você às vezes precisa dar um de louco, porque quando você tem, às vezes, uma pessoa que está descontrolada do lado, você às vezes precisa... Eu sou sempre do lado do calma, vamos pensar positivo, vamos junto. Eu sou muito da parte mais humana. Voltou. E aí, naquele dia, eu lembro que eu precisei mostrar que eu tava louco também, que eu podia ser louco. E que às vezes você precisa dar um choque de realidade na pessoa. E eu falei, então tá bom. Eu passei em todas as mesas, assim, ó, desculpa, recolhi todos os negocinhos, cheguei na churrasqueira e falei assim, ó, então joguei tudo no chão.
agora também não vai ter mais